Boa noite a todos. Daremos início agora à quinta sessão extraordinária, no dia 10 de julho de 2024. Agora são 18h22. Quero dar uma boa noite a todos que estão nos ouvindo pelas redes sociais. Quero dar uma boa noite aos funcionários desta casa, os nobres colegas vereadores. Registrar aqui a presença do ex-prefeito Robson Leonel e sua família. E dando início à nossa sessão, peço ao primeiro secretário que faça a leitura de um texto da Bíblia. Senhor presidente, colegas vereadores, serventuários dessa casa, cumprimento o ex-prefeito Robson aqui hoje, todos que nos assistem pelas redes sociais. Salmos 125, de 1 a 2. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo desce agora e para sempre. Amém. Dando continuidade, vamos fazer a primeira chamada dos vereadores. Agriberto Novaes, Sidilene Rosana de Lara Paula. Presente. Claudete Aparecida Xavier Dias. Presente. Donizete Joaquim de Melo. Presente. Douglas Godoy da Silva. Presente. Gabriel Guimarães dos Santos. Heitor da Silva Atanásio. Presente. Lucas Alves Barreto. Presente. Maria Lúcia de Souza. Presente. Os ofícios recebidos da Prefeitura Municipal e órgãos diversos ficam à disposição dos senhores vereadores na secretaria dessa casa. Na sequência, nós faremos a leitura do parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sobre as contas do exercício de 2021 do prefeito Robson Leonel. Pela ordem, senhor presidente. Após a leitura do Tribunal de Contas, também quero que ele faça a leitura do 1.5 também, tá? Certo. O item A, B, 1.1, 1.4, 1.5, 1.1, 1.9, 1.9, 1.1, 1.9, 1.1, 1.1, 10.1, 10.2 e assim por diante. Tribunal de Contas 006752-989-20-2, Prefeitura Municipal de Canané, exercício 2021, Prefeito Robson da Silva Leonel, Advogado Marcelo Rosa e Sullivan da Silva Leonel, Procurador José Mendes Neto. Vistos, relatos e discutidos os autos. Acorda a primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 31 de outubro de 2023, pelo voto dos conselheiros Dimas Ramalho, relator Antônio Roque Cittadini, presidente, e Marco Aurélio Bertaioli, a Câmara decidiu pela emissão de parecer favorável à aprovação das contas de 2021 da Prefeitura Municipal de Canané, ressalvando os autos pendentes de apreciação por esta Corte de Contas. Determinou ainda, à margem do parecer, a expedição de ofício à origem com recomendações e determinações discriminadas no voto do relator. Inserido aos autos, devendo a fiscalização verificar as ações efetivamente executadas pelo atual gestor em relação a todas as determinações, recomendações e alertas no próximo roteiro. Determinou, por fim, a remessa de cópia do relatório da fiscalização e do aludido voto ao Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo para a ciência e eventuais providências sobre o auto de vistoria dos prédios municipais. Presente a Procuradora do Ministério Público de Contas, Renata Constante Sestari. Ficam desde já autorizadas vistas as extrações de cópias dos autos dos interessados, observando as normas aplicáveis. Publique-se São Paulo, 31 de outubro de 2023, Antônio Roque Cittadini, presidente, e Dimas Ramalho, relator.
Processo do Tribunal de Contas 6752989.20, Prefeitura Municipal de Cananéia, prefeito Robson da Silva Leonel, população estimada 12.542 habitantes, porte do município pequeno, receita corrente líquida R$ 68.072.802,53, exercício 2021, contas anuais. Em exame nos termos do artigo 71, ambos da Constituição Federal e artigo 33 da Constituição Estadual e artigo 2º da Lei Complementar Estadual 709/1993, prestação de contas dos municipais em epígrafe. A partir das informações obtidas no curso do processo, considerando os resultados contidos no quadro abaixo. Preliminarmente, ressalta-se que as contas da municipalidade foram objeto de acompanhamento quadrimestral com base no artigo 1º da Resolução 01/2012, cujas ocorrências da fiscalização foram adotadas nos relatórios das movimentações, objetivando oportunizar a administração dentro do próprio período e prevenção da correção dos rumos das ações que apresentassem com tendências ao descumprimento dos objetivos estabelecidos. Observada a adequação, instrução processual, respeitadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o Ministério Público de Contas opina pelo prosseguimento do feito, com emissão de parecer prévio desfavorável, com recomendações, uma vez que as contas de governo não se apresentaram dentro dos parâmetros legais e dos indicadores operacionais considerados adequados por este Tribunal de Contas. Tal juízo se dá, sobretudo, porque os favoráveis indicadores econômicos financeiros verificados não repercutiram em garantia da qualidade das políticas públicas municipais, conforme extrai os resultados obtidos pelo município em análise empreendida do âmbito do índice de efetividade da gestão municipal. Na avaliação global do exercício sob exame, a municipalidade de Cananéia estagnou-se na classificação C, a última faixa de desempenho instituída pelo IEG-M e designada como baixo nível de adequação. Tal resultado se deu, sobretudo, diante do precário desempenho em 6 dos 7 indicadores temáticos avaliados pelo índice, faixa C. Reforça-se com o posicionamento do Ministério Público de Contas sobre o tema que encontra-se consolidado na sua orientação interpretativa. É causa suficiente para emissão de parecer desfavorável à baixa efetividade dos gastos públicos aferida pelo Índice de Efetividade da Gestão Municipal. No que se refere à educação, os desacertos operacionais culminaram na manutenção do indicador temático, no pior nível de valorização, movimentação 53.136, folhas 40 e 41. Denotando a falta de compromisso do município com os padrões e as exigências normativas que asseguram a efetividade da política pública educacional, bem como com o cumprimento dos princípios do artigo 206 e das obrigações do artigo 208, ambos da Constituição Federal. Igualmente preocupante a situação observada na área da saúde. Aqui, os problemas apontados no âmbito movimentação 53.136, folhas 44 e 46, sinalizam que o Executivo Municipal não deu adequado cumprimento ao seu dever constitucional de garantir à população acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção da proteção e recuperação da saúde. Melhor cenário não observa-se nas análises referentes às políticas de planejamento, meio ambiente, infraestrutura e tecnologia da informação, reforçando o entendimento de que o alcance de bons indicadores financeiros não refletiu em melhora na entrega dos resultados qualitativos que atestem a eficiência das políticas públicas municipais, o que reforça o juízo desfavorável sobre os demonstrativos. Cumpre-se acrescentar em detrimento da valoração das contas anuais da Prefeitura de Cananéia,
O recolhimento intempestivo das contribuições sociais devidas ao FGTS e ao PASEP, ensejando o pagamento de multas e juros no montante de R$ 5.755, em desacordo com os princípios e economicidade e da eficiência. Cabe destacar que a prática é recorrente por parte da origem, objeto de apontamento nas contas. Impede, além disso, que a administração adote providências necessárias ao exato cumprimento. Artigo 71, inciso 4º da Constituição Federal, e aprimora a gestão dos seguintes pontos. Item A.1.1. Adote medidas saneatórias frente aos apontamentos realizados pelo sistema de controle interno, garantindo o seu efetivo funcionamento conforme artigos 31 e 74 da Constituição Federal. Itens A.2, B.2, C.2, D.2, E.1, F.1 e G.2. Corrija as diversas impropriedades apontadas sob perspectivas do planejamento fiscal, educação, saúde, meio ambiente, infraestrutura e tecnologia da informação, conferindo maior efetividade aos serviços prestados pela administração e visando alcançar metas propostas pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Item B.4. Atende para o crescimento da dívida de longo prazo, evitando que as obrigações do exercício sejam postergadas em prejuízo das gestões seguintes. Item B.5.1. Registre-se corretamente a dívida de precatórios do balanço patrimonial. Item B.1.9.1. Aproprie os gastos decorrentes da terceirização de serviços nas áreas da saúde e despesas com pessoal, conforme exige o artigo 18, bem como registre as transferências recebidas da União no Código de Aplicação correto. Item B.1.9.1.1. Limite a contratação de trabalho em sobrejornada a situações excepcionais. Item B.1.10.1. Adeque as contratações do pessoal às disposições do artigo 37 da Constituição Federal. Item B.1.10.2. Adeque o quadro de pessoal ao teor do comunicado. Item B.1.10.2 e B.1.10.3. Alimente o sistema com dados fidedignos, atendendo os princípios da transparência e da evidenciação contábil, observando o comunicado. Item B.3.1. Adote as ações concretas para a recuperação dos créditos inscritos em dívida ativa. Item B.3.3. Implante efetivo sistema de controle de abastecimento de veículos. Item C.1.1. Observe o disposto no artigo 26 da Lei 14.113/2020, quando a concessão de reajustes salariais aos profissionais da educação básica em efetivo exercício dos recursos do Fundeb. Item F.2. Adote as providências necessárias para a fiscalização das obras paralisadas, bem como mantenha informações atualizadas atinentes à matéria. Item G.1. Dê atendimento às normas e transparências vigentes. Item H.3. Cumpra instruções e recomendações exaradas pelo Tribunal de Contas e encaminhe tempestivamente os documentos no sistema. Oportuno que tais recomendações expedidas com confluam no artigo 23, parte final da Lei Complementar Estadual 709/93, sejam incluídas pelo douto no cadastro específico previsto no artigo 212, inciso 2º, a linha R, do Regimento Interno desse Tribunal de Contas, para fins de monitoramento. É preciso, ademais, alertar a origem de que a reincidência sistemática nas falhas incorridas poderá culminar o juízo desfavorável das contas vindouras, sujeitando o responsável às sanções previstas da Lei Complementar Estadual número 709/93, considerando a falta de autos de vistoria do Corpo de Bombeiro nos estabelecimentos de ensino da saúde, em ofensa à Lei Complementar Estadual 1.257/2015 e ao Decreto Estadual
11/2018, pugna-se pelo encaminhamento de ofício ao comando do Corpo de Bombeiros, noticiando-se este apontamento do relato fiscalizatório para providências cabíveis. Pugna-se igualmente pela expedição de ofício da Secretaria de Receita Federal do Brasil, noticiando-se nos termos do assinalado do tópico D.4 do relato de fiscalizatório que os pagamentos pela prestação de serviços médicos realizada pela empresa Frank de Canguçu Sampaio cederam sem correspondente retenção das contribuições previdenciárias incidentes, tendo em vista os apontamentos feitos nos itens C.3, D.4, H.3, no relato fiscalizatório, dando conta de que foram sonegados informações e documentos devidamente requisitados pela zelosa fiscalização deste egrégimo Tribunal de Contas, há de ser à margem do respeitável parecer aplicada a multa ao responsável pelos presentes contas, com fundamento no artigo 104, inciso 4º e 5 da Lei Complementar. Por fim, tendo em vista o deliberado por esta egrégia Corte de Contas com esteio do julgamento do recurso extraordinário pelo colendo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não serão mais instaurados autos apartados para o exame específico de improbidades verificadas nos demonstrativos anuais dos executivos municipais, pugna-se pela expedição de ofício ao Ministério Público do Estado de São Paulo, noticiando-se a seguinte ocorrência, que deverá também ser ressaltada no respeitável parecer a ser encaminhado à Câmara Municipal de Cananéia, ante as indicações de prejuízos ao erário. São Paulo, 6 de setembro de 2023, José Mendes Neto, procurador do Ministério Público de Contas. Agora segue aqui dois pareceres da Comissão de Economia. Um pela aprovação e outro pela desaprovação das contas. Segue o parecer encaminhado pelo presidente Douglas Godoy da Silva e o relator Lucas Alves Barreto. Trata-se de parecer desfavorável da Comissão de Economia ao parecer prévio exarado pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, aprovação das contas municipais do exercício financeiro de 2021. Em análise ao parecer prévio exarado pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente ao processo 006752-989-20-2, relativo às contas do exercício financeiro de 2021 ao Poder Executivo Municipal, nos termos do artigo 239 do Regimento Interno. Assim, se manifestaram: 1. Do objeto, o presente processo referente à análise do parecer prévio exarado pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, recomendando a aprovação das contas do Poder Executivo referente ao exercício financeiro de 2021, com recomendações publicada no Diário Oficial do Estado em 19 de abril de 2024, para as tramitações legislativas. Do relatório, o vereador Lucas Alves Barreto, relator do parecer da respectiva comissão, apresenta o seguinte conclusão: considerando que o Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo exarou pelo parecer favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia, referente ao exercício de 2021, após as manifestações do Ministério Público de Contas. O Ministério Público de Contas manifestou-se pela emissão de parecer desfavorável devido à baixa avaliação no IEG-M, recomendações. Desta forma, após estudos dos relatórios pelo Egrégio Ministério Público de Contas e evidenciando a importância do julgamento da Câmara sobre as contas municipais, avaliando não só a amostragens obtidas pela fiscalização do Tribunal de Contas, e sim também do Ministério Público de Contas, e sim avaliando as gestões orçamentárias e fiscal em conjunto com a gestão administrativa, como foi utilizado os investimentos de dinheiro público em benefício de seu povo, e tendo sido garantido o princípio constitucional da ampla defesa e contrário ao gestor à época, acreditando que os desacertos ocorridos podem ser prejudiciais aos cofres públicos e recomendados aos seus acertos, que ainda veio com os mesmos pontos tratados no relatório IEG-M, diante de ausência de gravidade
suficiente para a rejeição das contas, sim vislumbrando o prejuízo ao município e seus munícipes e desta forma, pelos motivos acima e ratificando o parecer prévio exarado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e com as recomendações do Ministério Público de Contas pela emissão de parecer desfavorável, opino pelo desfavorável às contas do exercício financeiro de 2021 do Poder Executivo do município. Assinado pelo vereador Lucas Alves Barreto e pelo presidente Douglas Godoy da Silva. Segue o parecer apartado pela aprovação das contas do vereador membro da Comissão de Economia, Donizete Joaquim de Mello. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é fundamental para garantir a transparência e eficiência da gestão pública, se tratando ao órgão fiscalizador externo que consta em seus quadros funcionais servidores qualificados habilitados da mais alta competência sobre as matérias às quais versam. O parecer técnico administrativo contábil exarado nos autos pelo conselheiro Dimas Ramalho votou pela regularidade das contas do exercício do 2021. E este subscritor, como membro da Comissão Permanente de Economia, não vislumbra outra alternativa a não ser seguir o entendimento da Corte de Contas e votar pela regularidade das contas do exercício do 2021. Cananéia, 26 de junho de 2024, Donizete Joaquim de Mello, vereador, membro da Comissão de Economia. Artigo 239 do Regimento Interno, ressalvados os artigos 240 e 243 do mesmo Condex. Projeto de Decreto Legislativo 01/2024. Desaprova o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos termos do artigo 239, inciso 1º do Regimento Interno, observados os artigos 240 e 243 do mesmo Condex, referente ao Tribunal de Contas 006752/989/2020, Executivo Municipal de Cananéia, rejeitando as contas do exercício de 2021. A Câmara Municipal de Cananéia, através de seu plenário, delibera o quanto segue. Artigo 1º. Fica desaprovado o parecer prévio emitido pelo Egrégimo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo concernente às contas da Prefeitura Municipal de Cananéia relativadas no ano 2021 e, por via de consequência, restam rejeitadas as contas do exercício financeiro de 2021. Artigo 2º. O presente projeto de decreto legislativo entrará em vigor após a tramitação em plenário na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Cananéia, 1 de julho de 2024, Douglas Godoy da Silva, Lucas Alves Barreto e Donizete Joaquim de Mello. Esse aqui é o projeto de decreto legislativo que desaprova as contas conforme ao voto vencido da Comissão de Economia. Defesa escrita. Referente ao julgamento das contas anuais da Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia, São Paulo, relativo ao exercício financeiro de 2021. Matéria, parecer prévio favorável, emitido pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ETC número 006752/989/20. Responsável, Robson da Silva Leonel, ex-prefeito municipal. Submetido parecer em destaque, emitido pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ao julgamento dessa Casa Legislativa, eu, Robson da Silva Leonel, na condição de ex-prefeito municipal, com fundamento no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, apresento a vossas excelências minha defesa escrita, aduzindo para tanto, contra argumentos ao parecer desfavorável emitido pela Comissão de Economia, como abaixo segue. De início, destaca-se que o artigo 31 da Constituição Federal atribui à Câmara Municipal a competência para julgar as contas anuais prestadas pelo prefeito. A norma constitucional encontra-se repetida na Constituição do Estado de São Paulo, artigo 150, que reservou à Câmara Municipal a competência de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município e de todas as entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, finalidade, motivação,
moralidade, publicidade e interesse público, aplicação de subvenções e renúncia de receitas, mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno de cada poder, na forma da respectiva lei orgânica, em conformidade com o disposto do artigo 31 da Constituição Federal. Entretanto, ainda que a Constituição Federal e Estadual reserve às câmaras municipais o efetivo julgamento das contas anuais, não há como negar que, na maior parte dos casos, as mesmas não possuem quadro técnico especializado, sendo necessário auxílio do Tribunal de Contas do Estado, fiscalizando a aplicação de qualquer recurso repassado pelos estados aos municípios, mediante convênio, acordo ou reajuste, aplicando aos responsáveis em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas as sanções previstas em lei. Portanto, quando solicitada orientação técnica, em conformidade com o artigo 66 da Lei Orgânica do Município. O artigo 66. O controle externo a cargo da Câmara Municipal será exercido com auxílio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, observando o seguinte. Parágrafo 4º. O procedimento para julgamento das contas do município será disciplinado no regimento interno da Câmara, que deverá assegurar ao prestador das contas o direito de defesa em plenário. Pois bem, nobres julgadores, superada a fase inicial, passo a explanar. Em 1º de julho de 2024, às 17h07, recebi pessoalmente a notificação extrajudicial subscrita pelo vereador Douglas Godoy da Silva, presidente da Comissão de Economia, para, no prazo de 3 dias contados a partir do recebimento, oferecer defesa prévia e defesa oral em sessão ordinária, que realizar-se-á no dia 10 de julho de 2024, quarta-feira, no horário das 18 horas, nos recintos da Câmara Municipal, na Sala de Sessões Vereador Hélio França Fortes. O documento entregue em mãos contava ainda com cópia de parecer favorável exarada pela Igreja Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cópia do parecer desfavorável da Comissão de Economia e cópia do projeto de decreto legislativo. Primeiramente, vale destacar a ausência do numerário de páginas da notificação extrajudicial, contendo rubrica do subscritor, impossibilitando análise aprofundada dos documentos e gerando a possibilidade de supressão acidental ou proposital por terceiros. Outro ponto a destacar refere-se ao dia indicado para a realização da sessão de julgamento. A Lei Orgânica do Município regulamenta a realização de sessões legislativas ordinárias e extraordinárias. Vejamos. Artigo 31. Independente de convocação, a sessão legislativa anual de 5 de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 5 de dezembro, alterado pela emenda 05/2005. Parágrafo 3º. As sessões da Câmara serão realizadas na primeira e terceira quarta-feiras de cada mês, alterado pela emenda número 11/2016. Serão considerados de recesso da Câmara os períodos compreendidos de 6 de dezembro a 4 de fevereiro e de 1º de julho a 31 de julho. Artigo 35. A Câmara Municipal poderá ser convocada extraordinariamente nos seguintes casos: durante o período de recesso, A, pelo prefeito, através do ofício dirigido ao presidente da Câmara; B, pela maioria absoluta de membros, através de requerimento dirigido ao presidente. Observa-se ainda que o regimento interno segue o mesmo entendimento da Lei Orgânica do Município. Vejamos. Artigo 99. A legislatura compreenderá 4 sessões legislativas anuais. Parágrafo único. A sessão legislativa anual compreenderá 2 períodos distintos, sendo o primeiro período com início a 5 de fevereiro e término no dia 30 de junho, e o segundo período com início em 1º de agosto e término em 5 de dezembro de cada ano. Artigo 100. Serão considerados como recesso legislativo os períodos compreendidos entre 6 de dezembro a 4 de fevereiro e 1º de julho a 31 de julho. Com devida vênia, seguir a sessão ordinária ou extraordinária indicada pela Comissão de Economia não é recomendável, visto a ausência comprovada de dispositivos legais que as comportem.
Além da constatação de ilegalidade supra, outros pontos observados ao longo da análise documental indicam desacordos com a legislação vigente. Vejamos. 1. A ausência de cópia de convocação e ata de reunião da Comissão de Economia lavrada, datada e com assinatura dos respectivos membros. Ainda que não se vislumbre a obrigatoriedade, faz-se necessária, visto que a cópia do parecer desfavorável emitido pela Comissão de Economia, subscrito pelo relator vereador Lucas Alves Barreto, indica a ausência de deliberação conjunta dos membros, em desacordo com o artigo 67, parágrafo 6º do Regimento Interno. 2. A cópia do parecer desfavorável da Comissão de Economia informa que o respectivo parecer prévio do Egrégio Tribunal de Contas do Estado foi publicado no Diário Oficial do Estado em 19 de abril de 2024, seguindo para a tramitação legislativa. Em pesquisa rápida no Diário Oficial do Estado, não consta informação de publicação. Considerando as informações prestadas pelo subscritor e os prazos previstos na legislação, o parecer foi apresentado intempestivamente de acordo com o artigo 239, parágrafo 1º e parágrafo 3º do Regimento Interno. Ademais, a Comissão de Economia não foi unânime em seu entendimento, visto o voto em separado do vereador Donizete Joaquim de Mello, que sabiamente acompanha o parecer prévio do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O relator e presidente da Comissão de Economia, ao utilizar-se de relatório do Ministério Público de Contas para justificar seus votos, não se atentaram que as contas anuais de 2019 e 2020, em que ambos proferiram parecer favorável, também tiveram relatório desfavorável e, pasmem, com déficits orçamentários de 5%, respectivamente. Ao contrário, em 2021, ano do epicentro da pandemia, que ceifou a vida de milhões de pessoas, que obrigou à suspensão de serviços, inclusive dessas casas de leis, que desempregou milhares de pais e famílias, que reduziu drasticamente o capital de giro econômico, com centenas de desafios no início de uma gestão, além de não trazer prejuízos à população, arrecadamos mais, atingindo um superávit de 12%. Deixamos um legado para as gerações seguintes, que me orgulho muito. Portanto, e diante de todos os fatos narrados, venho muito respeitosamente à presença de vossas excelências para que, no âmbito de suas atribuições, aprovem o parecer prévio do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e, consequentemente, rejeitem o parecer desfavorável da Comissão de Economia. Sem mais, agradeço desde já a atenção e colaboração de vossas excelências. Atenciosamente, Robson da Silva Leonel, ex-prefeito municipal. Dando sequência, mais algum vereador deseja que seja lida mais uma outra peça? Já foi lido, né? O prefeito Robson deseja que seja lida mais alguma peça? Então, daremos sequência aqui à segunda chamada dos vereadores. Agriberto Novaes, Sidilene Rosana de Lara Paula, Presente. Claudete Aparecida Xavier Dias, Presente. Donizete Joaquim de Mello, Presente. Douglas Godoy da Silva, presente. Gabriel Guimarães dos Santos, Heitor da Silva Atanásio presente, Lucas Alves Barreto, Presente. Maria Lúcia de Souza. Presente. O vereador Lucas, que é vereador da comissão, a palavra está cedida. Pela ordem, eu já dei o parecer desfavorável, conforme sempre mencionei para os colegas nessa Casa de Lei. Meu parecer, ele vai atrás das questões mais favoráveis. Eu estou aqui para defender o povo, não estou aqui para defender nem ex-prefeito, nem prefeito atual, e muito bem também atingir alguma obrigação de algum vereador aqui. A minha ideia foi eleito pelo povo, fui eleito pelo voto democrático, vim aqui fazer o meu papel
como relator de economia, como foi mencionado e votado pelos nobres vereadores dessa Casa de Lei. Então, o meu parecer está aí. Gostaria também sempre mencionar na ata, da parte, bem frisada, da parte do Ministério Público, desaprovando as contas do Ministério Público, com as várias questões de apontamento que o município vem sofrendo desde os últimos anos. Então, a gente vê que a Câmara Municipal ela tem esse poder de julgar conforme o regimento interno, conforme a Constituição. Por isso que nós fomos eleitos, para fiscalizar o Executivo Municipal. Esse é o nosso papel. E hoje nós estamos aqui para exercer esse serviço que foi mencionado para nós no começo do nosso mandato. Então, o meu parecer já está desfavorável, já foi desfavorável, junto com o presidente, foi um voto vencido. Conforme o regimento também, não fizemos nada contra o regimento, e sim a favor do regimento, tudo conforme a legalidade, a juridicidade e a constitucionalidade. Então, a gente está aqui para fazer o nosso papel, e desde já eu sou a favor do projeto de decreto legislativo. Mais algum vereador deseja utilizar Pela a ordem, palavra? presidente. O que está acontecendo nessa casa hoje é o reflexo de 2 anos e meio atrás. Muitas vezes, os nobres vereadores dessa casa deixaram a desejar na falta da fiscalização. Tá? Isso é acontecido. E o reflexo é hoje. Tá? É o reflexo na educação, é o reflexo na saúde, principalmente. Né? Que há 8 meses, há 1 ano atrás, chegou um paciente com traumatismo e nós não tínhamos um aspirador, não tínhamos um ventilador. Nós não temos uma UTI dentro do município de Cananéia. Tá? E o valor, vamos jogar em cima, 500 mil, você coloca. Tá? E muitas vezes, que nem voltou, né, dinheiro, que não é Vossa Excelência, aí a gente correu atrás. Né? E o mesmo segmento é o Ministério Público, que ele coloca o que aí? Né? Não concordando com o Tribunal de Contas. O que chegou nessa casa alguns dias atrás, o Ministério Público notificando essa casa pelo que o atual prefeito está praticando dentro do município. É o mesmo segmento do ex-prefeito e o atual prefeito. Correto? Então, e quem perde com isso? É a população. Né? Temos aí o continente Itapetangui, Porto Cubatão, Carijo, Caraú abandonado, educação abandonada, saúde continua abandonada. Nós trocamos meia dúzia por 4, infelizmente. Infelizmente, a realidade seja dita. Tá? A gente colocou um moleque, uma criança, infelizmente, né, que não está fazendo o papel de prefeito, infelizmente. Então, eu sim dei o meu parecer, vou votar conforme eu acho que tenho que votar, e isso são minhas palavras. Pela ordem, presidente, eu só gostaria de dizer que eu vou acompanhar também a mesma linha de raciocínio quando eu tive em 2021, que eu votei a conta do ex-prefeito. Quando veio as contas do atual prefeito, então, atual não, ex-prefeito na época, veio aprovada e, diante de todos os apontamentos, e como órgão fiscalizador, eu tenho que ver todas as áreas do nosso município em todos os sentidos, eu votei contra as contas, acompanhando o parecer do Ministério Público. Então, eu vou fazer da mesma maneira, e o que o Douglas falou, da mesma forma que a gente está julgando aqui, e se futuramente a gente estiver aqui novamente, a gente vai usar a mesma linha de raciocínio. Falo por mim, e eu acho que os 2 vereadores também estão usando a mesma linha de raciocínio do que foi julgado naquela época. Eu vou acompanhar o parecer da Comissão de Economia a favor do decreto legislativo. Pela ordem, presidente. Votar uma conta de prefeito, de ex-prefeito, é muito difícil. Né? É muito difícil porque você vê o seu lado político, mas você também tem que ver o lado humano e tem que ver o lado correto da coisa. Então, não é fácil para nós estarmos aqui votando. E eu sempre tive uma posição com relação ao Tribunal de Contas do Estado. E eu vou continuar com a mesma posição que eu tenho com relação ao tribunal.
O tribunal, ele aprovou as contas do senhor prefeito, assim como ele aprovou as contas do ex-prefeito Gabriel, e eu sou a favor do parecer do Donizete. Eu penso da mesma forma que ele. Não estou aqui em nome de fulano, de ciclano e de beltrano. Eu estou aqui pelo meu nome. Então, eu não vou ser contra uma coisa que eu vou ter 4 contas a favor, porque eu segui o Tribunal de Contas. Então, eu vou continuar seguindo o Tribunal de Contas. Obrigada. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite aos que estão nos presentes no plenário, ex-prefeito, ex-primeira-dama, Aldirene, prazer. Eu também, da mesma forma, né? Eu sei que nós somos uma casa jogadora, claro, nós somos, mas, como diz a vereadora Claudete, a gente tem um parecer, né? E um parecer de pessoas que têm a capacidade, né, de ver, de fiscalizar o que aconteceu no município, né? Como foi o trabalho de cada um. Realmente, sempre vem as ressalvas, as recomendações que precisam ser consertadas, porque o município, a cidade, ela precisa ser consertada, né? E, infelizmente, como era para ser julgadas, não são fiscalizadas da forma que é para ser, não só, né, por nós, mas como por todos também, infelizmente, né? E a gente sabe que a nossa cidade vem sofrendo há um bom tempo, né? E a gente só vê falar o quê? Ah, mas não fez, não conseguiram, ou não consertaram, ou ainda vão consertar. Quem me garante? Mas o que eu sei é que nós temos um parecer, né? Nós temos como diz, pesquisados, foi analisados, né? E eu prefiro e tenho mais certeza em acompanhar, sim, né, o parecer, né? Já não aprovo o projeto legislativo. De maneira igual, eu vou seguir o voto do relator Donizete e desaprovo o relatório de Lucas e Douglas, os outros restantes da Comissão de Economia. Respeito o trabalho do Tribunal de Contas e eu concordo com eles e aprovo, acho favorável as contas do ex-prefeito Robson Leonel. Pela ordem, só para mencionar aqui que não tem parecer de relator, e sim um parecer ao contrário, um parecer acompanhado na comissão. Como a senhora já foi presidente da Comissão de Economia, eu já por várias vezes mencionei, até peguei o regimento, mostrei qual que é a obrigação de cada um daquela comissão. Então, ou a senhora vota a favor do relatório ou contra o relatório. Não tem outro relatório. Tem um parecer acompanhado junto na comissão, que é o parecer do membro vereador Donizete Joaquim de Mello. Eu o fiz assim. Tá certo. O senhor ex-prefeito, ele tem, para sua defesa, 1 hora. O senhor deseja utilizar ou... Senhor prefeito, se o senhor quiser usar a tribuna... Por favor, tribuna. Eu sou um pouco sem voz, mas, de qualquer forma, eu gostaria de agradecer a cada vereador pelo seu voto, independente da posição. Sabemos o quanto é difícil o trabalho que a Câmara desenvolve, sabe que as informações nem sempre são de todo a oportunidade de que vocês possam analisar, mas acredito que seguir o Tribunal de Contas é um caminho razoável, porque nós temos profissionais que podem levantar as informações de forma mais adequada, mas, de qualquer forma,
Agradeço à Câmara de ter realizado essa sessão e de colocar essa discussão em pauta. Como eu disse, erramos, acertamos, mas são esses momentos que nos deixa feliz, porque aquilo que a gente pôde fazer, dentro do tempo em que a gente pôde fazer, eu tentei fazer. Se em algum momento cometi algum erro, peço desculpas àqueles que eu cometi o erro, inclusive à própria população, mas saiu daqui mais tranquilo. Claro que ainda nós temos outras contas a serem analisadas por vocês, mas eu agradeço de antemão essa oportunidade. E como disse, 2021 foi um ano muito difícil, um ano em que nós tivemos que tomar medidas amargas, com fechamento das repartições públicas, do comércio, enfim, a população passando grande dificuldade, mas foi necessário para que nós não perdêssemos mais vidas do que nós perdemos, e não me arrependo também de ter suspendido essas atividades e ter feito com que os nossos servidores que tinham comorbidades pudessem sair. Isso pode ter impactado, sim, nos resultados, e algumas coisas eu acredito que conseguimos alguns apontamentos desse resolver, outros não. Espero que o prefeito atual consiga também realizar o trabalho dele dentro da medida do possível, mas nós não estamos aqui para ser 100%. Infelizmente, somos falhos e eu também não estou fora disso. Então, agradeço essa oportunidade e que Deus abençoe cada um de vocês no trabalho que vocês realizam. Bom, daremos sequência agora à votação. Ninguém mais faz nenhuma conjectura, porque se fizer, o prefeito tem o direito de fazer uma réplica. Tá? Só para deixar claro aqui, o que vai ser colocado em votação é o projeto de decreto legislativo. Você vota a favor do projeto ou contrário ao projeto. Quem votar a favor está sendo contra as contas. Quem votar contra o projeto está sendo favorável às contas. Isso. É o contrário. É isso aí, prefeito. O prefeito pode falar. Quem votar a favor do projeto está concordando com o projeto, decreto legislativo que foi desfavorável. Quem votar contra está concordando com o parecer do Tribunal de Contas. Entendido, doutora? Entendido? Todo mundo entendeu? Então, voto nominal, doutor? Então, em votação, iniciado pelo vereador Lucas. Sou a favor do decreto legislativo. Vereador Douglas. Vereador Heitor. Eu voto a favor do projeto de decreto também. Vereadora Maria Lúcia de Souza. Eu sou contra o projeto e a favor do relator do Tribunal de Contas. Eu sou contra o projeto. Vereadora Sidilene. Sou contra o projeto legislativo e a favor das contas. Vereadora Claudete. Eu sou contra o projeto legislativo. Eu também sou contra o projeto legislativo, até já dei meu parecer contrário e sou a favor das contas. Então, só falando que foi aprovada as contas do exercício de 2021 do ex-prefeito Robson da Silva Leonel. A nossa próxima sessão, a nossa próxima sessão ordinária será no dia 7 de agosto, às 20 horas, né? E não tendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão.